Relativamente à localização na tabela periódica, nós sabemos que todos os elementos de um dado grupo da tabela periódica se localizam na tabela periódica de acordo com a sua configuração eletrónica. Há uma exceção, que é do hélio. O hélio é localizado no grupo 18, sendo que os elementos localizados nesse grupo têm a configuração eletrónica que termina em P6. Porque é que o hélio, cuja configuração eletrónica no estado fundamental termina em S2, é localizado no grupo 18? Porque o hélio é um gás nobre. As partículas que constituem a família ou o grupo dos gases nobres são partículas que são eletricamente estáveis. Isso significa que, tendencialmente, não participam em reações químicas. Isso acontece porque as partículas já são muito estáveis. O que se verifica é que as partículas são excessivamente estáveis quando a configuração eletrónica da camada de valência se encontra totalmente preenchida. No caso do hélio, no primeiro nível, portanto, serão 2 elétrons na orbital tipo E. Resumidamente, o que nós sabemos é que os elementos do primeiro grupo, portanto, eu quando falo dos elementos do primeiro grupo, estou a falar dos elementos com exceção do hidrogênio. No caso do hidrogênio, ele localiza-se no primeiro grupo porque a configuração termina em S1, porém ele não é um metal alcalino. Então vou dar assim alguns exemplos. Então nós temos o lítio, depois temos o sódio e temos o potássio. As configurações serão um S2, 2S1 para o lítio, um S2, 2S2, 2P6, 3S1 para o sódio e um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S1 para o potássio. Como vocês conseguem verificar, nós temos estes elementos a terminar todos em S1 e, portanto, eles localizam-se todos no grupo 1 do bloco S. Okay? O grupo 1 no bloco S corresponde ao grupo 1 da tabela periódica, uma vez que o bloco S está encostado à esquerda na tabela periódica. Nós conseguimos ver aqui pelo nível. O último nível que recebe eletrões, neste caso, serão o 3, o 2, o 3 e o 4, o que significa que os períodos são o segundo, o terceiro e o quarto período. A seguir ao potássio, vêm outros elementos, que é o rubidio, o césio e o frâncio, que não são assim tão interessantes quanto isso. Para o nosso estudo, atenção, é claro que eles são interessantes do ponto de vista da reatividade química, eles são extremamente reativos. O que é que acontece? No grupo 18 da tabela periódica, nós temos os gases nobres, e então nós encontraríamos cá para a frente o tal grupo 18 e temos o hélio, depois em baixo temos o néon, depois temos o argão e assim sucessivamente. Em termos de configuração eletrónica, nós temos o hélio que termina em 1s2, temos o néon que termina em 2s2, 2p6 e o argão 3s2, 3p6. Ora, o que nós sabemos é que os átomos ficam excepcionalmente estáveis quando a sua configuração eletrónica é semelhante a um gás nobre, portanto eles são isoeletrónicos dos gases novos. Assim sendo, uma vez que o número de eletrões não permite ter a configuração de valência totalmente preenchida, um átomo irá proceder da seguinte forma para ficar com a configuração da valência totalmente preenchida. Ou vai captar eletrões, formando um íon negativo, ou vai ceder eletrões, formando um íon positivo, ou vai partilhar eletrões. E ao partilhar eletrões, então teremos a ligação covalente. Como já referi, a ligação covalente resulta de uma zona que é comum da camada de valência, daí o covalente. Na prática, nós temos, no caso do lítio, se vocês imaginarem um átomo de lítio com este elétron de valência, para ficar isoeletrónico de um gás nobre, se for o do mesmo período em que ele se encontra, ele de facto necessitaria de ter pelo menos mais 7 eletrões. Ou então, se libertar este elétron de valência, o que acontece é que fica com a configuração eletrónica do hélio. Portanto, de facto, a forma, que eu diria mais simples, do lítio aumentar a sua estabilidade é libertar o elétron de valência. E, portanto, tendencialmente,
forma um íon, que é o íon lítio mais. Da mesma forma, o sódio formará o íon monopositivo e o potássio a mesma coisa. Em termos de reatividade química, surge frequentemente esta questão, que é qual é dos elementos lítio, sódio e potássio, e depois dos outros metais alcalinos, qual é o mais reativo? Ora bem, a reatividade aumenta neste sentido. O que é esta história da reatividade? Nós, de uma forma simples, podemos dizer que a reatividade será tanto maior quanto maior for a predisposição para o elemento reagir. E, de facto, como estes elementos ao reagirem, formam um íon positivo, ou seja, libertam um eletrão, o mais reativo é o que liberta o eletrão mais facilmente. Ou seja, aquele que necessita de menos energia para libertar o eletrão. Neste caso particular, vocês sabem que há uma energia chamada a energia de ionização, neste caso é a energia de primeira ionização, que é a energia mínima necessária para remover o eletrão do átomo e esse eletrão ficará em repouso. Ora, eu sei que a energia de ionização, ao longo de um grupo, aumenta no sentido crescente do número atómico. Portanto, a energia de ionização do lítio será maior que a do sódio e esta por seu lado maior que a do potássio. Neste caso, significa que, para um valor reduzido de energia, eventualmente o potássio já recebe energia suficiente para libertar o eletrão de valência, portanto, para reagir, enquanto o sódio e o lítio ainda não o farão. Portanto, se eu aumentar mais um pouco a energia, o suficiente para remover o eletrão de sódio, se consigo remover do sódio, também vou conseguir remover do potássio, pois a sua energia de ionização é inferior, mas por outro lado, para o lítio ainda poderá não ser suficiente. Portanto, o lítio será, em último caso, aquele que necessita de mais energia para conseguir libertar o eletrão de valência, portanto, para iniciar uma reação. Ou seja, o lítio será o menos reativo, o potássio será o mais reativo dos três que aqui estão identificados. Nós fizemos a mesma analogia, mas agora para o grupo 2, o que acontece é que no grupo 2 nós temos o berílio, o magnésio e depois temos o cálcio. Portanto, o berílio termina em 2S2, o magnésio em 3S2 e o cálcio em 4S2. Seguindo o mesmo raciocínio, para que eles fiquem estáveis, ou para que eles fiquem mais estáveis, eles tendem a ficar isoeletrónicos de um gás nobre. Para ficarem isoeletrónicos, tendencialmente perdem os 2 eletrões, e ao perderem os 2 eletrões, o berílio vai formar o berílio 2+, o magnésio formará o cátion dipositivo e o cálcio formará o cátion dipositivo. E, portanto, o berílio ficará isoeletrónico do hélio, o magnésio eletrónico do néon e o cálcio ficará a formar o cálcio 2+, isoeletrónico do argão. Agora, em termos de reatividade, é exatamente a mesma coisa. A reatividade destes elementos também vai aumentar com o aumento do número atómico. Isto porquê? Então, o raciocínio será exatamente o mesmo. Eles são mais reativos, consoante é maior a facilidade com que estes elementos libertam os eletrões. Portanto, uma vez que a energia de ionização aumenta no sentido de crescer o número atómico, o que acontece é que o mais reativo será o cálcio e o menos reativo vai ser, por exemplo, o berílio. Se nós compararmos os elementos do grupo 1 e do grupo 2, agora também podemos fazer essa comparação. Então, temos aqui o grupo 1, temos aqui o grupo 2. Olha, nós sabemos que tendencialmente na tabela periódica a energia de ionização aumenta assim e assim. Ou seja, se eu agora quiser comparar, por exemplo, a reatividade entre o lítio e o berílio, uma vez que o berílio se encontra à direita do lítio na tabela periódica, portanto, terá maior energia de ionização, portanto, o lítio é mais reativo que o berílio. O sódio é mais reativo que o magnésio. O potássio é mais reativo que o cálcio. E assim sucessivamente. Okay? Isso aqui é o lítio. Reparem, um metal, de facto, ele ao ser curto tem uma resistência, está de alguma forma semelhante
à da manteiga quando está a sair do frigorífico, pelo menos alguns desses metais. Portanto, os metais nós podemos cortá-los com faca, ok? Está ali um bocado de lítio que é colocado num copo com água. Reparem, de facto, ele praticamente não reage. Formam-se algumas bolinhas gasosas à superfície. Okay? Depois, se nós avançarmos para o sódio, ok? Vamos explicar-vos o que é que está aqui a acontecer. Portanto, quem idealizou esta experiência tem um mecanismo, que é aquele objeto metálico que é articulado, e ao puxar o mecanismo, o que vai acontecer é que há um pedaço de sódio que vai ser colocado dentro daquele balde, que tem água, ok? E, portanto, o lítio na água praticamente não reagiu. Vamos ver o que é que acontece com o sódio. Ou seja, digamos que a reatividade é maior, não é? Evidentemente. Se nós agora avançarmos para o potássio, reparem que os cuidados que o senhor está a ter aqui são realmente redobrados. Okay? Primeira questão, a quantidade de potássio que está a ser ali utilizada é evidentemente inferior à quantidade de sódio que foi utilizada, e então muito inferior à quantidade de lítio, não é? O lítio colocou uma pedação dentro de um copo de água, aqui no potássio o senhor cortou um bocado muito pequeno, e está com luvas, com máscara de proteção, tem ali uma folha eventualmente de alumínio, que é para evitar que a reação inicie quando o senhor está na proximidade, e portanto estes cuidados todos. Reparem agora o que é que vai acontecer. Yep. A atividade do potássio, mesmo com um bocado muito mais reduzido, é muito mais pronunciada. De facto, o potássio inicia mais facilmente a sua reação, mesmo a temperatura ambiente. Os metais, os alcalino-terrosos, são os do grupo 2. Para iniciar neste tipo de reações, ou temos que ter a água a uma temperatura mais elevada, ou então temos que ter a água, diz, acidulada. Temos que ter acrescentado algum ácido que é para catalisar a reação, caso contrário a reação nem se percebe. O que é que acontece no caso do grupo 17? Portanto, este é o segundo grupo. No grupo 17, o comportamento aí vai ser completamente distinto. Não se esqueçam que o grupo 17 está ali encostadinho aos elementos do grupo 18. E, portanto, se nós imaginarmos os elementos do grupo 17, nós temos o flúor, temos o cloro e temos o bromo, por exemplo. A configuração do flúor termina em 2S2, 2P5, 3S2, 3P5 no cloro e 4S2, 4P5. Ok? E então, tendo isto em consideração, do ponto de vista do incremento da estabilidade, no caso de halogénios, basta receber um eletrão, e ao recebermos mais um eletrão em cada um deles, ficaremos com uma configuração eletrónica semelhante à do gás nobre, que neste caso sucede ao halogénio. Portanto, nos elementos do grupo 17, de facto, a tendência que eles têm é de formar os íons mononegativos, ou seja, formar-se o fluoreto, o cloreto e o brometo. Na prática, a reatividade dos halogénios varia na ordem inversa da reatividade dos metais alcalinos e alcalino-terrosos. Portanto, a reatividade, assim, numa linguagem simples, aumenta para cima no grupo. Isto tem que ver com o quê? Tem que ver com o facto de que os halogénios
não reagem a libertar eletrões. Os halogénios reagem a captar eletrões. E, portanto, o que será mais reativo é aquele que terá mais tendência para captar um eletrão. Como é que isto se explica? Olha, de facto, da mesma forma que existe a energia de ionização, existe outra propriedade que se chama a eletroafinidade. Eu prometo nunca mais falo disto. A energia de ionização está relacionada com a facilidade com que as partículas libertam os eletrões. Por outro lado, a eletroafinidade está relacionada com a facilidade com que as partículas captam os eletrões. E, de facto, essa eletroafinidade, afinidade com os eletrões, aumenta no grupo dos halogénios no sentido de crescente número atómico. Portanto, aumenta para cima. Na prática, vamos manter isto simples, na prática, nós podemos interpretar isto desta forma. Vamos imaginar o eletrão a ser captado. Okay? O eletrão, quando é captado pelo flúor, é captado e vai ficar situado na orbital P do segundo nível. No cloro, ficará alojado numa orbital P do terceiro nível. No bromo, numa do quarto nível. O que significa que, quanto mais próximo do núcleo o eletrão captado ficar alojado, ficará mais firmemente ligado ao núcleo. Neste caso, ficará mais firmemente integrado naquele átomo. E, portanto, os átomos que têm uma maior tendência para captar e estabilizar o eletrão serão aqueles que vão captar os eletrões para um nível mais próximo do núcleo. Claramente, quanto menor for o número de níveis de energia, mais próximo do núcleo se situará o eletrão que, entretanto, é captado. Okay? E, portanto, este é o nosso raciocínio base. Agora, o que é que isto agora tem que ver com o comportamento das partículas? Genericamente, nós pensamos assim. Nós vamos ter tabela periódica. Okay? E, claro, isto é um esboço, a tabela periódica, assim uma coisa grosseira. E a tabela periódica tem aqui uma separação que separa os metais dos não metais. É claro que depois nós temos aqui aquele grupo dos especiais de corrida, não é? São os gases novos, portanto, estes amigos aqui estão numa classe à parte. Portanto, o grupo 18 é constituído de partículas que não são reativas, já são eletricamente estáveis. E, portanto, o tipo de ligação que se vai estabelecer depende essencialmente da zona da tabela periódica onde o átomo, que neste caso estabelece a ligação, se situa. Então vamos simplificar isto. Se a ligação ocorrer entre um metal e outro metal, portanto, podem ser átomos do mesmo elemento, chama-se a ligação metálica. Se a ligação for entre um metal e um não metal, passamos a ter uma ligação que é iónica. E se a ligação for entre não metais, então chama-se uma ligação covalente. Como é que nós explicamos as ligações? O mais simples possível. Imaginem um conjunto de átomos de um dado metal. Pode ser um metal alcalino, um alcalino terroso, o que vocês quiserem. Vamos imaginar que nós temos uma barra de magnésio. Ok? Então, imaginamos uma barra. Imaginamos aqui, vou representar, como vocês podem imaginar, a escala aqui é uma escala que é completamente aleatória, não é? Temos aqui os átomos de magnésio. Ok? Portanto, cada coisa destas é um magnésio. Ora, o magnésio, a sua configuração, termina em 3s2. Nós sabemos então que o magnésio, se libertar estes dois eletrões de valência, vai ficar com uma configuração semelhante à do néon. E, portanto, o magnésio, de facto, tendencialmente, cada átomo liberta dois eletrões
e forma um íon que é dipositivo. E este liberta 2 eletrões, dipositivo. E este liberta 2 eletrões, dipositivo. E este liberta 2 eletrões. E este liberta os 2 eletrões, dipositivo. Portanto, na prática, numa barra de magnésio, eu não tenho átomos. Eu tenho um grande grupo de íons, neste caso dipositivos, que estão literalmente envolvidos num grande número de eletrões, chamados eletrões livres, que na prática são os eletrões de valência do magnésio que, entretanto, foram libertados, de forma a que o átomo adquirisse maior estabilidade. O que é que acontece agora? Os íons são positivos, e então o que estava-vos a dizer? Eu tenho o número grande de íons positivos, ok? E estes íons positivos estão mergulhados nesta coisa, de vez em quando, chama-se isto um mar de eletrões. São aquelas expressões metafóricas que nós utilizamos para, de alguma forma, visualizarmos o tipo de ligação que aqui se estabelece. E então, como os eletrões atraem, porque têm carga negativa, simultaneamente todos os íons positivos, e os íons positivos atraem os eletrões, então o que é que acaba por acontecer? Vamos prestar atenção a um dos eletrões, portanto, a este. Okay? Imagina este eletrão. Este eletrão vai atrair simultaneamente este íon, este íon e este íon. Portanto, na prática, os íons positivos não se atraem entre si, mas como estão todos atraídos pelo mesmo eletrão, então significa que eles de alguma forma vão estar ligados. Os íons positivos não se vão afastar porque estão a ser atraídos simultaneamente pelos eletrões. Este eletrão, nesta posição, consegue atrair simultaneamente estes íons, este eletrão, estes daqui, e este eletrão consegue atrair este e este, e em parte também o íon cá de baixo. Ou seja, no caso da ligação metálica, eu tenho um conjunto de íons positivos que resultam dos átomos metálicos que libertaram os eletrões de valência. E esses eletrões de valência, de alguma forma, ao atraírem simultaneamente vários dos íons positivos, vão manter os íons ligados entre si. Portanto, e esta é a ligação de tipo metálica. Ligação iónica. Reparem, na ligação iónica, o que acontece agora? Eu vou ter que ter um metal e um não metal. Suponham, por exemplo, que vocês têm um átomo de sódio e um de cloro. Ora, o sódio, a sua configuração eletrónica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O cloro, a configuração eletrónica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Ora, o átomo de um gás nobre que antecede o sódio tem esta configuração aqui, que é a configuração eletrónica do néon. O que sucede ao cloro tem configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Portanto, esta é a configuração do argão. Ou seja, na prática, o sódio terá tendência a libertar um eletrão e a formar o íon Na+, cuja configuração eletrónica é semelhante à do néon. O cloro, por seu lado, tem tendência a formar o íon Cl-, cuja configuração eletrónica é a isoeletrónica do argão. Como é que isso acontece? Reparem, isto é uma questão de oportunidade. Porque se um átomo de um metal estiver na vizinhança de um átomo de um não metal, então nós temos átomos que ficam mais estáveis se libertarem eletrões, na presença de outros átomos que ficam mais estáveis se captarem eletrões. Portanto, de facto, o que nós temos aqui é uma coisa que é extremamente útil. Portanto, há um eletrão do sódio que é transferido para o cloro. E o que é que vai acontecer? O sódio fica mais estável, o cloro fica mais estável, mas a história não acaba aqui. O que vai acontecer é que depois o sódio forma o íon Na+. O cloro transformou-se no íon Cl-. E o que vai acontecer agora é que os dois íons formados vão se atrair mutuamente porque têm cargas opostas e, portanto, vão ficar ali lado a lado. Na prática, isto não acontece só com um átomo de sódio e com um átomo de cloro. Estamos a falar aqui de muitos átomos. E como muitos átomos de sódio, cada um liberta um eletrão, que vai ser captado por um número igual de átomos de cloro, então eu vou ter um número grande
de íons positivos e de íons negativos. Estruturalmente, à escala microscópica, como é que eles se organizam? Reparem, o que vai acontecer é que os íons positivos de sódio, devido à atração eletrostática que exercem sobre os íons de cloro, vão ser rodeados por íons de cloro. Mas, por outro lado, cada íon de cloro, porque é negativo, como atrai eletrostaticamente os íons positivos, vai atrair os íons de sódio. Ou seja, à escala microscópica, nós vamos ficar com uma espécie de uma estrutura, ok? E esta estrutura é conhecida como a estrutura iónica, rede cristalina, tem todos os nomes, são todos equivalentes. Que na prática o que é que significa? Significa que depois de formados os íons, o metal forma o íon positivo e o não metal o íon negativo, como estes íons de cargas opostas se atraem, eles vão se distribuir de forma alternada, sendo que os íons positivos serão rodeados por íons negativos e os íons negativos por íons positivos. É claro que eu estou aqui a representar apenas uma parte desta rede, não é? Mas vocês podem facilmente imaginar que a rede não para aqui, portanto, depende do número de átomos que, entretanto, se aproximaram uns dos outros. E temos aqui a ligação iónica. Falta-nos falar de uma ligação, que é a ligação covalente. Sempre na perspectiva, os átomos estabelecem ligações porque, depois da ligação estabelecida, o conjunto formado é mais estável do que o que estava estabelecido antes da ligação formada. Ok? Caso contrário, não se formaria a ligação. Na ligação covalente, nós agora temos vários átomos, mas todos eles querem receber eletrões. Portanto, estamos a falar da ligação entre os não metais. Como é que se forma a ligação covalente? Vamos imaginar agora que nós temos dois átomos de flúor. Okay? E então, o flúor tem número atómico 9, a sua configuração é um S2, 2S2, 2P5. Ele tendencialmente fica isoeletrónico do néon, cuja configuração é um S2, 2S2, 2P6. Reparem na ligação metálica. A ligação metálica estabeleceu-se entre átomos de metal porque o átomo, ao evoluir para uma situação onde ele é mais estável, neste caso corresponderia a ficar isoeletrónico de um gás nobre, libertou os eletrões de valência. E todos os átomos de metal fazem o mesmo e, portanto, temos um conjunto de íons positivos rodeados por eletrões. Na ligação iónica, aí já temos um átomo do metal com o não metal. O metal liberta o eletrão de valência e o não metal capta. E, portanto, ficam, entretanto, formados dois íons que são estáveis, porque são isoeletrónicos gases novos, mas por terem cargas opostas se atraem mutuamente e ficam uns íons ligados. Na ligação entre não metais, é chamada ligação covalente. Reparem, neste caso, todos os átomos tendem a receber mais um eletrão. Mas se eu tiver um conjunto de átomos de flúor em que todos os átomos tendem a receber mais um eletrão, ora, não é eletronicamente estável, do ponto de vista do comportamento do eletrão, um átomo de flúor ir roubar eletrões a outro átomo de flúor que também precisa deles. Então, o que é que vai aqui acontecer? É uma espécie de sociedade. Ou seja, na prática, nós sabemos que um átomo de flúor necessita de receber mais um eletrão, mas se existir uma partilha de eletrões, nós podemos ter eletrões que simultaneamente pertencem a ambos os átomos. E esses eletrões vão dar origem a uma zona que é comum dentro da camada de valência. Daí vem a ligação covalente. É uma zona comum na camada de valência de ambos os átomos. Como é que nós representamos essa ligação covalente? Utilizamos uma esquematização, um desenho simples, digamos, que é designado por notação de Lewis. Okay? A notação é a representação que se faz. Não é preciso ter grandes teorias sobre isto. Qual é a forma mais fácil de nós representarmos, então, a ligação covalente? Primeira questão. Só se representam os eletrões de valência. Isto é, os eletrões de valência do flúor serão aqueles que, eventualmente, estarão disponíveis para participar na reação química. Por que motivo?
Porque os eletrões que não são da camada de valência, são designados genericamente os eletrões do CERN, estão mais firmemente ligados ao núcleo. Como estão mais firmemente ligados, significa que seria necessária uma energia muito superior para que os mesmos pudessem participar nas reações químicas. Ou seja, digamos que do ponto de vista energético isso não é vantajoso. E então, os eletrões de valência menos firmemente ligados ao núcleo são aqueles que, a troco de menor energia, terão mais disponibilidade para participar na reação química. Ou seja, vamos então prestar atenção à representação da Van Lewis. Portanto, nós temos o símbolo químico que representa o núcleo e os eletrões do CERN. Portanto, este símbolo químico que aqui está representa o núcleo do flúor mais aqueles dois eletrões. Os eletrões de valência serão representados por pintas ou por cruzes. Eu represento sempre por pintas, por uma questão mais ou menos simples. É mais fácil, é mais rápido para desenhar. Mas vocês representam como quiserem. Portanto, nós temos 7 eletrões de valência. E se eu agora representar outro átomo, vou representar os 7 eletrões. Na prática, quando se usava pintas e cruzes, era para percebermos de onde é que vinham os eletrões. Portanto, eu vou usar a ideia base da notação. Portanto, vou pôr aqui as cruzinhas. Ok. Agora, a questão que se coloca é, dava jeito a este átomo que este eletrão, ou um dos outros, viesse para lá. E assim ele ficaria com a configuração P6. Pois, mas o outro que perdia o eletrão ficava aqui P4. Ou seja, tinha piorado a sua condição em termos de estabilidade. O mesmo se for o contrário. Portanto, só aqui uma alternativa. É que os eletrões pertençam simultaneamente aos dois átomos. E então, os eletrões, para pertencerem simultaneamente aos dois átomos, passam a ser partilhados e esses dois eletrões farão parte de uma zona que é comum à camada de valência de ambos os átomos. Como é que nós representamos essa ligação formada? Então fazemos isto de uma forma mais ou menos simples. Os eletrões que são partilhados podem ser representados por um traço, sendo que cada traço corresponde a um par de eletrões. Portanto, uma vez que há aqui uma sociedade estabelecida, eu tenho isto, ou os eletrões desta zona central podem ser representados por um traço. Nós agora temos aqui algumas designações. Os eletrões da camada de valência que participam na reação química, ou neste caso no estabelecimento da ligação, chamam-se os eletrões ligantes. Os eletrões que não participam, tanto faz, ou este, chamam-se os eletrões não ligantes. Neste caso em particular, vocês veem aí que tem 6 pares de eletrões não ligantes na molécula e tem um par de eletrões ligantes. Em função do número de pares de eletrões ligantes, pois então nós temos a classificação da ligação covalente. A ligação covalente vai ser classificada como ligação covalente simples, dupla e tripla, e está-se mesmo a perceber de onde é que isto vem. É a ligação covalente simples quando se partilha um par de eletrões, ligação covalente dupla quando se partilham 2 pares, ou ligação covalente tripla, quando se partilham 3 pares de eletrões, ou seja, 6 eletrões. Vulgarmente, também é referida a ligação covalente como sendo a ligação covalente de ordem 1, ou primeira ordem 2, ordem 3, okay? Que é a mesma coisa que a ligação covalente simples, primeira ordem, a dupla, ordem 2, a segunda ordem, e a tripla de terceira ordem, ou de ordem 3. Onde é que se formam as ligações covalentes duplas e triplas? Noutras moléculas, claramente não vai ser aqui no flúor. Por exemplo, uma ligação covalente dupla formar-se-ia na molécula do O2. Como vocês sabem, o oxigênio, a sua configuração será 1s2, 2s2, 2p4. Se eu representar os 2 átomos de oxigênio que constituem a molécula, teríamos os 6 eletrões de valência, ok?
são este aqui, 2 mais 4. Outro átomo de oxigênio, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao formarmos a ligação, os elétrons que vão ser partilhados serão os que estão naquela região que nós dizemos a região internuclear, ou seja, ficam na zona entre os núcleos. Temos então a ligação estabelecer, portanto, ao aproximá-los, ou na região internuclear, aqui passa a ter a partilha de elétrons. Já está feito. Portanto, no caso da molécula do oxigênio, na molécula do O2, eu tenho uma ligação que é covalente dupla. Finalmente, na molécula do azoto, okay, que é o N2, o átomo de azoto tem o número atômico 7, a configuração é 1s2, 2s2, 2p3. Em termos estruturais, a molécula terá 5 elétrons de valência. Ao representarmos o átomo de azoto, temos então o cerne do átomo e os 5 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência. Sabemos nós que para que a molécula se forme com estabilidade, isso resulta do facto de cada átomo receber emprestados, neste caso, partilhados mais 3 eletrões, e, portanto, por cada eletrão que um átomo cede, há outro que lhe é cedido na ligação covalente, e neste caso, o que nós vamos ter será naquela região, então, internuclear, nós vamos ter uma partilha de 1, 2, 3 pares de elétrons. E temos aqui a ligação covalente tripla. Do ponto de vista da estabilidade, como nós vamos ver ao longo da próxima semana, a estabilidade aumenta na molécula quando aumenta o número de pares de eletrões que são partilhados. Portanto, estou com isto a dizer que tendencialmente numa molécula uma ligação tripla é uma ligação que é mais forte que uma dupla, sendo que a dupla é mais forte que a ligação simples. E por esse motivo vamos raciocinar de uma forma assim bastante objetiva. Quando uma molécula é muito estável, significa que, da mesma forma que os gases nobres não são reativos, uma molécula muito estável também não é reativa. Ora, o principal constituinte da nossa atmosfera é exatamente o N2, que é o azoto. A nossa atmosfera é constituída por cerca de 78% em volume de azoto molecular. E a questão será, porque é que existe em tão grande quantidade, ou melhor ainda, porque é que existe em tão grande proporção por comparação com as outras substâncias? É formado em quantidades assim tão grandes? Não, de facto, não é formado em grandes quantidades. O azoto molecular, para se formar, ele forma-se em reações químicas específicas, que não são reações nem muito abundantes, nem muito frequentes. Mas a questão é, pois, então, porque é que ele lá existe? Porque na prática ele é formado e depois é removido muito dificilmente para a atmosfera. Porquê? Porque uma molécula tão estável, que tem uma ligação tripla, é uma molécula que tendencialmente não reage, ou então serão necessárias condições, eu diria, mais extremas, para que a mesma reagisse e, portanto, para que se gaste. Logo, o azoto é um dos principais constituintes atmosféricos, dada a elevada estabilidade desta molécula, pois a ligação que é estabelecida é uma ligação muito forte. Por outro lado, se nós prestarmos atenção às outras moléculas, de facto, a sua abundância relativa já não será tanta em função da sua menor estabilidade. É claro que, se nós seguirmos esta linha de raciocínio, temos a molécula de O2. A molécula O2 é logo a segunda molécula mais abundante da nossa atmosfera, não é? Portanto, se nós juntarmos as duas, temos 99% da nossa atmosfera. Isso, obviamente, também resulta do facto de que na molécula de oxigênio nós temos uma ligação covalente dupla, e a ligação covalente dupla também não tem uma energia qualquer, é uma energia desprezada.